Boa noite a todos. Eu queria destacar 2 pontos. Um deles tem a ver com as notícias que têm vindo a público sucessivamente em algumas câmaras que deixaram de ter gestão do PSD, em que algumas anomalias e alguma má gestão dos dinheiros públicos. Eu julgo que isto é algo que deve ser sublinhado e deve ser sublinhado para que estas câmaras, estas novas variações que tomaram posse, possam, de facto, mudar de políticas e de opções e de forma de fazer política. Para que fique claro que a utilização errada e irresponsável dos dinheiros públicos prejudica as populações e prejudica, no final, os próprios partidos e aqueles que querem governar. E, portanto, eu acho que isto é um sinal que todos devem aprender e espero, definitivamente, que se torne tudo transparente nas câmaras, aquilo que não correu bem, aquilo que foi mal feito, de maneira que possamos partir para uma gestão completamente diferente. Relativamente ao outro ponto, eu queria também tocar no ponto relativamente ao cumprimento das metas do PAF da Madeira, para dizer que, naturalmente, há aqui um cumprimento relativamente àquilo que são os limites do déficit, basicamente, mas esse cumprimento é feito muito à custa dos madeirenses. Eu percebo o elogio ao Sr. Secretário Garcês, mas o que está aqui em causa é um esforço feito com uma austeridade brutal em cima da Madeira, em cima dos madeirenses, em cima das empresas e das famílias. São eles que estão a pagar, de alguma forma, todos os erros que o PSD Madeira cometeu nestes últimos tempos, nos últimos anos, que gerou uma dívida significativa, que gerou uma dívida oculta e, portanto, essa austeridade grave, profunda, tem vindo a provocar, sobretudo, consequências graves na economia e na sociedade madeirense. Do ponto de vista financeiro, este período tem sido um período, aparentemente, de acalmia, em que os limites do déficit estão controlados, mas isso é feito à custa de uma austeridade que nós esperamos que não seja permanente, porque isso, ao acontecer, é impossível os madeirenses continuarem a resistir. O deputado do Partido Socialista na Assembleia Regional faz desta posição dos deputados da Madeira na Assembleia da República, no Orçamento do Estado? Em primeiro lugar, se o Gil permitir, eu gostaria de fazer uma pequena apreciação sobre aquilo que foi votado hoje em termos de Orçamento de Estado. Eu considero, e utilizando aqui um ditado popular, que este Orçamento de Estado é pior que o diabo amassou. Isto é algo absolutamente brutal para a região autónoma da Madeira. Provavelmente a Madeira nunca teve um Orçamento de Estado tão mau como este que foi votado hoje. E isto é, de facto, um sinal dos tempos, por um lado, e é um sinal que a Madeira está a perder força reivindicativa, está a perder capacidade negocial, enfim, está a perder a todos os níveis no confronto com Lisboa, e esse confronto foi sempre alimentado pelo PSD Madeira e em particular pelo Dr. Jardim. Quero dizer também que se as pessoas tiverem consciência que este orçamento traduz uma redução de 44% das transferências do Estado, só para terem uma ideia, 44% das transferências do Estado é uma redução a esse nível numa altura em que a Madeira precisa de dinheiro. Não tem nada a ver com as transferências. Mas sabe disso. São 44%? Mas ela é demais. São 44%, mas é uma redução em relação ao orçamento do ano passado. Claro, ela é demais que acabou. Mas a lei de Matos era previsível que acabasse em 2013, não é? Acabou 50 milhões, mas o resto não acabou. Nós tivemos efetivamente uma redução decorrente da lei de finanças regionais, independentemente da lei de meios, e portanto isso aconteceu os 40 milhões de redução. Mas tem a ver com a questão de declarar o IVA das transferências, como sabe, eu sei quais são as questões que existem. Então diga lá para cá. Mas eu sei quais são as questões não é só uma redução. Sr. Deputado, mas além, se quiser que eu continue a juntar coisas, eu continuo a juntar. Por exemplo, também posso lembrar outra vez a questão do Banco Europeu de Investimentos, dos 62 milhões que não estão, que passaram a transferência e passaram a empréstimo e eram transferência. Posso falar pelo Estado. Mas muito bem, mas são dinheiros que nós tínhamos previsto e que não temos agora neste momento. E portanto é isso que eu estou a contar nesses 44% disso. Está bem, mas é como empréstimo. Um empréstimo, nós dívidas já temos suficientes. Acho que nós não queremos mais dívidas. Discutiremos isso. Mas reduções das transferências do Estado, as questões que nós vamos ter que levar a reboque, que são a redução de salários e a redução de pensões, isso é, já viram no ano passado. Mas a manutenção dessas questões são extremamente negativas. A manutenção dos impostos a um nível muito elevado é extremamente negativa. Aliás, eu quero dizer que o PSD e o CDS votaram contra a redução da taxa do IVA, que é um outro aspecto, do meu ponto de vista, é quase um absurdo político continuar a manter o IVA àquele nível. Não faz nenhum sentido, e foi votado contra também na proposta de alteração no Orçamento de Estado. Foi votado contra outra vez uma questão importante para nós, que era a questão da revisão do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que foi uma proposta colocada lá pelo PS Madeira e que era uma proposta programática que permitiria iniciar esse processo, e também foi votado contra pelo PSD e o CDS. Portanto, nós estamos perante, como digo, um orçamento que traz também dupla austeridade à região, que corta verbas e que traz, de facto, um apelo de austeridade absolutamente
absolutamente inqualificável do nosso ponto de vista. Ora, sobre as posições do PSD em particular, e de alguma forma já respondi a isso, mas quero dizer isto de uma forma mais clara para que as pessoas percebam melhor. Eu acho que o PSD decidiu, ou tem decidido nos últimos 2 anos, uma espécie de confronto light com o PSD Madeira, com o PSD Nacional. É um confronto que demonstra que o PSD não está com a força que devia ter, não tem a credibilidade que gostaria de ter e não tem, naturalmente, neste momento, a capacidade para ter um confronto direto de defesa dos cidadãos da Madeira. E com isso perdem os madeirenses. Ou seja, nós não temos um governo regional, nem um partido da maioria, que tenha hoje a credibilidade e a competência demonstrada para poder estar ao nível de um confronto direto com Lisboa, para poder discutir coisas melhores para a Madeira. E isso revê-se nestas declarações de voto que têm vindo a acontecer nos últimos anos. No último ano foi a mesma coisa, este ano voltou a acontecer. Portanto, isto é demonstração de uma fraqueza do PSD. E nós não podemos ter um governo na situação em que a Madeira está, com um partido desta dimensão, fraco desta maneira, sem capacidade de poder discutir aquilo que é os verdadeiros problemas da Madeira. E foi isso que se passou no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, se repararem, o Dr. Jardim começou desde logo a ameaçar que ia votar contra, que ia fazer isto, que ia fazer aquilo. Os deputados também disseram a mesma coisa, que ia fazer isto, que ia fazer aquilo. E no fundo a montanha pariu um rato. Não fizeram nada, votaram todos a favor, continuaram a votar a favor na primeira vez, votaram a favor outra vez na segunda vez e, portanto, digamos que é mais uma vez, utilizando um ditado popular, cão que ladra não morde, o PSD ladrou muito, mas não fez absolutamente nada. E, portanto, nós estamos perante um orçamento que é verdadeiramente muito mau para a região autónoma da Madeira e que terá consequências, que aliás vamos discutir ainda hoje essa matéria, que terá consequências no Orçamento Regional. O Orçamento Regional é também consequência daquilo que é o Orçamento de Estado e isso nota-se claramente no texto do Orçamento Regional e isso significa, de facto, um ambiente financeiro, um ambiente económico, um ambiente social para os madeirenses do pior que nós podemos ter nos próximos tempos. Vamos fazer um comentário. Esta crítica que eu faço... Não descrédito completo. Esta crítica que eu faço ao Governo Regional e ao PSD da Madeira é uma crítica que, aliás, também se faz ao Governo Nacional. É um bocadinho do mesmo género. Ou seja, aquele que é o comportamento do Governo Nacional com o exterior é um bocadinho aquele que se está a passar com a Madeira. A flexibilização do TAIF já existe. Mas repare-se, eu estou convencido que nós, num plano negocial, ou colocamos a nossa fasquia a um nível muito mais elevado para obtermos mais ganhos, ou se colocamos mais agachados, como tem acontecido, quer no plano nacional, quer no plano regional, nós continuamos a ter sempre pouco ou menos do que gostaríamos de ter. Mas sabe que a decisão deste governo foi não renegociar e acabar o programa em 2014. Mas os resultados que nós temos vindo a ter, quer no plano nacional, quer no plano regional, do meu ponto de vista, não são positivos. Eu acho que nós temos condições para negociar e para confrontar mais Lisboa sobre aquilo que é os termos do nosso plano de ajustamento económico e financeiro e não temos feito. O senhor deputado diz assim, mas o governo está a negociar. Os senhores não sabem, mas está a negociar. Mas isto é política. A política não se faz, escondidas debaixo do tapete. Ninguém está escondido nada. Todos saibamos o que é que se está a passar. E de certeza vamos absoluta, avançar. Só para terminar, e de certeza absoluta, Sr. Deputado, se o Governo quisesse ter parceiros para este confronto negocial, por exemplo, nos diferentes políticos da Madeira, tenho a certeza que teria. Teria no CDS, teria no PS, teria no PND, porque o que nos interessa é o interesse da Madeira e o interesse dos madeirenses. E esse esforço o PS deve... Primeiro olhar sobre este orçamento, enfim, o Secretário das Finanças disse que era um documento que consolida e equilibra as contas públicas e que tem como prioridades incentivos à economia do emprego e à promoção da coesão social. Bom, é preciso dizer que este é o mesmo secretário que desconsolidou as contas públicas nos últimos 10 anos, porque, se eu saiba, o Sr. Secretário Ventura Garcês foi secretário-regional desde o ano 2000 e, digamos que o tomo das contas públicas regionais aconteceu precisamente nas mãos do Sr. Secretário Ventura Garcês. Não sei se ele precisou de 10 anos para perceber que tinha que consolidar a seguir, mas, enfim, isso significa que essa frase, do meu ponto de vista, deve ser relativizada. Por outro lado, eu queria dizer o seguinte, este orçamento, da análise ainda superficial que se fez, tem cerca de 650 milhões de euros de sacrifícios aos madeirenses, de austeridade, como se costuma dizer. Ou seja, estamos a falar de um aumento de impostos na ordem de 150 milhões de euros e uma redução da despesa, na continuidade daquilo que aconteceu em 2012, de 500 milhões de euros. São 650 milhões de euros que são tirados da economia, grosso modo, com o efeito natural que tem na economia. Ou seja, isto é, do meu ponto de vista, um dado que as pessoas não se podem esquecer. Ou seja, nós estamos perante um orçamento que não abre perspectivas de futuro relativamente à região, relativamente à economia da região, relativamente às famílias da região. Pelo contrário, atira o peso da dívida sobre famílias e sobre empresas, através destes dados que acabei de referir, através dos impostos e da redução da despesa. E, obviamente, nesta redução da despesa, a parte principal da redução da despesa que o Governo tem vindo a fazer, que é a mais fácil de fazê-lo, é na redução do investimento público, como se sabe. Portanto, nós tínhamos, em média, de investimento público, contando com os encargos assumidos e não pagos, normalmente tínhamos em média, entre 550 a 600 milhões de euros de investimento público anual nos últimos 10 anos.
anos. E, portanto, nós passamos a ter, tivemos o ano passado 70 milhões de euros e este ano prevê-se ter 172 milhões de euros. Diz o secretário que foi uma grande conquista que fez de 22,5 milhões de euros em Lisboa, tal capacidade negocial em Lisboa foi de 22,5 milhões de euros. Não se sabe ainda sequer se consegue chegar aos 170 milhões, porque tínhamos 150 o ano passado e só fizemos 70. Portanto, ou seja, se acontecer alguma coisa de errado nesta tal consolidação das contas públicas, corta-se outra vez o investimento público e penaliza-se a economia outra vez. E, portanto, isto é, de facto, um orçamento que deve merecer muitas reservas e é, do meu ponto de vista, um orçamento que não traz nenhuma esperança aos madeirenses. É um orçamento com falta de coragem, um orçamento que não é criativo, um orçamento que não vai buscar onde deve de ir buscar. E eu queria só, por isso, levantar algumas questões que estão importantes. Por exemplo, as parcerias público-privadas. Não está refletido neste orçamento nenhuma poupança com as parcerias público-privadas, com a Via Litoral e a Via Expresso. Mas o Governo tem dito que está a negociar. Gil Rosa, o Governo está a negociar há 2 anos. Desde que houve este resgate, que o Governo Regional e o Sr. Secretário vai à Assembleia e diz que está a negociar. Mas neste momento ainda não se viu nada. E repare, para se ver alguma coisa, tinha que estar previsto no orçamento o reflexo dessa negociação, mas não está. Aliás, se lermos o orçamento... Se calhar, mas se ainda não sabe exatamente o que é que poderá beneficiar ou poderá ganhar aí... Gil Rosa, sabe quanto é que nós já pagamos desde a altura em que o Sr. Secretário disse que estava a negociar? Já pagamos 200 milhões de euros. Desde a altura que dissemos que era para negociar, há 2 anos, até agora pagamos 100 milhões de euros por ano. E continuamos a negociar. E 2014 não vai haver, pelos vistos, não haverá solução, porque não está refletido no orçamento. Não sei se o Governo tem aqui em mente uma almofada para depois dizer que afinal tem uma folga financeira, mas a verdade é que não está no orçamento, não está refletida essa negociação. Portanto, as parcerias público-privadas é para mim uma coisa importante. Outra coisa que está escondida no orçamento, não tem que estar assim, porque o orçamento está feito seguindo os padrões, finalmente, daqueles que devem ser seguidos, que a Inspeção-Geral de Finanças obrigou o Governo a fazê-lo, mas que está escondido, porque o Governo não é claro sobre isso, é a questão dos encargos com a dívida. O Governo disse hoje, li hoje algures, que isso é tudo uma ficção, os senhores que estão a dizer que a gente vai pagar 500 milhões de euros de serviço da dívida. Ora, não é uma ficção. É preciso que nós nos lembremos uma coisa. Nós temos uma dívida efetiva de 6,3 mil milhões de euros e devemos ter mais com os déficits públicos que têm acontecido. E nós agora, neste momento, só falando da dívida direta, para nós não confundirmos com as outras dívidas, dívida direta é dívida financeira. Nós temos uma dívida financeira, segundo o Orçamento Regional, de 2.700 milhões de euros. Mas é preciso lembrar que essa dívida direta, que tem vindo a fazer parte desta consolidação das dívidas que temos, 1.500 milhões de euros é do Estado e 1.100 milhões de euros decorre do aval que o Estado deu. Ou seja, 2.600 milhões de euros, ou seja, só sobra 200 milhões de euros, grosso modo, 2.600 milhões de euros nós só começamos a pagar capital, a do Governo em 2015 e a do aval em 2018. Ou seja, não está refletido nestes encargos com o serviço da dívida o capital que nós temos que pagar, 2.600 milhões de euros, em 2015, em 2014, em 2016 e em 2017. A partir de 2018 é que é a valer. Ou seja, o Governo está a empurrar com a barriga na negociação que fez. Nós não estamos a dizer que isto é mau. Agora tem que se dizer aos madeirenses o que é que se tem que pagar. É porque 2.600 milhões de euros, para pagar em cerca de 20 anos, vamos supor em grosso modo 20 anos, que é o máximo que nós temos nesta altura, destas duas dívidas, significa pagar mais 150 milhões de euros de capital por ano. E, portanto, isto significa aumentar significativamente os encargos com a dívida. E, portanto, este é também um dado que está ocultado. Portanto, é um orçamento que, do seu ponto de vista, merece outras duas questões só. Uma questão das pessoas perceberem que este orçamento de 1.600 milhões, cerca de 300 milhões de euros é pagar dívidas. São dívidas que são pagas com esta austeridade que estou aqui a falar e mais empréstimos que pedimos para pagar dívidas. Ou seja, nós já estamos a pedir empréstimos para pagar outros empréstimos. Isso está a acontecer neste orçamento regional. E duas notas importantes é a questão do investimento, que infelizmente aumentamos 20 milhões, mas continuamos com o mesmo padrão de investimentos. 43% do investimento continua a ser em infraestruturas públicas, ou seja, não houve uma mudança de registro daquilo que eram as opções políticas. Também porque há muitas obras para concluir. E finalmente, só uma nota final. Eu receio o seguinte, é que o Governo esteja preparado para manter estes cortes todos e esta austeridade dos 650 milhões permanentemente. E isso, então, é o fim. A Madeira não pode aguentar permanentemente um corte desta natureza e precisa que hajam outras soluções e o Governo não dá outras soluções. Já só uma nota que é importante em termos contabilísticos. De uma forma mais aprofundada em outros programas. Este dado que o deputado Jaime Filipe referiu relativamente às receitas decorrentes do Centro Nacional de Negócios da Madeira, nós estamos a falar no cômputo das receitas totais, dos 800 milhões de euros de receitas estão previstos 840, nós estamos a falar de uma receita na ordem dos 9%. É isso que está em causa. Eu fiz a conta agora. Se não fosse a receita das empresas, era muito mais. 9%. E isso o Sr. Deputado sabe qual foi a razão. Eu não estou a dizer que isto é mau, estou a dizer que isto é bom. Portanto, isto é bom, mas devia de ser mais até. São 9%. Isto para justificar um bocadinho aquele meu argumento dos 150 milhões, que de facto também cai sobre as famílias e sobre as empresas da Madeira. A matéria das 40 horas, a Madeira, enfim, ao que parece, não terá outra hipótese senão aplicada. Não, eu penso que há aqui outros caminhos e como disse o deputado Jaime Filipe, nós apresentámos uma proposta hoje que não retiramos. E havia um burburinho na Assembleia que o PS devia de retirar a proposta porque havia uma decisão do Constitucional. E eu quero dizer
dizer o seguinte sobre isso. Eu acho que a Madeira e o Parlamento Regional deve de estar disponível para qualquer batalha jurídica ou constitucional desde que venha defender a autonomia e venha defender os madeirenses. Aqui, em relação... mandar para lá, não. Aqui, em relação podemos aprovar cá. Mas aquilo que lá estava era uma oportunidade importante, do nosso ponto de vista, para nós iniciarmos... Seria agendado porque os fundamentos, repare, numa decisão do Tribunal Constitucional 7.6, tendo em conta aquilo que nós estávamos a colocar, eu acho que tínhamos fundamentos diferentes para poder serem apresentados. A proposta do PS é uma exclusão para a Madeira. Para a Madeira. Sim, isso é complicado de se explicar ao país. A decidir pela Assembleia da República. Mas a inconstitucionalidade dos Açores tinha a ver com o facto de ser uma lei regional. Claro, senhor deputado. Mas foi considerado também inconstitucional. Senhor deputado, o PSD já esteve disponível para tantas batalhas constitucionais que na maior parte delas olhávamos para elas e outras inconstitucionais. Tinha muito poucas possibilidades de ser bem sucedidas. Mas eu concordo com a decisão dos Açores. A decisão dos Açores para mim é correta. E portanto, Sr. Deputado, só para terminar uma coisa só para dizer isto, e portanto, Sr. Deputado, eu acho que a Madeira não se devia furtar a essa responsabilidade dessa batalha política. E portanto, eu defendo que essa matéria devia de ser feita dessa forma, até porque, do ponto de vista, como já se disse, até científico, se quiserem falar assim, nós não há nenhuma tese que garanta que trabalhar mais horas significa ter mais produtividade. E portanto, isso não está escrito em lado nenhum. Aliás, há quem defenda e há gestores que dizem que isso é contraproducente. E por outro lado, eu já disse isso hoje na Assembleia, volto a dizer, nós estamos num país supostamente de primeiro mundo, supostamente na Europa, e portanto fazer uma coisa destas é, do meu ponto de vista, do ponto de vista do Partido Socialista, um retrocesso civilizacional. Não faz nenhum sentido, nós estamos a aumentar o número de horas. Até não só mas tem vindo a acontecer numa maioria PSD-CDS, do qual nós não concordamos com o modelo, e o modelo que está a ser seguido nós não concordamos definitivamente. Muito obrigado ao Carlos Pereira. Portanto, eu acho, só para terminar, eu acho que esta questão devia voltar a ser colocada em cima da mesa no caso da Madeira, para nós podermos começar uma batalha que eu acho que é importante para os madeirenses, cá na Madeira, começarmos uma batalha que é importante para os madeirenses, porque a nossa situação da administração pública regional não é a mesma que a nacional, e portanto temos que adaptar.